RCV Notícias. Já temos 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quarta-feira. Vamos conhecer os títulos. 4.900 crianças executam trabalho infantil no país, sendo que 2.896 executam trabalhos considerados perigosos. São alguns dos dados do inquérito sobre o trabalho infantil realizado em 2022 e apresentado hoje na Praia. Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território garante haver resultados substanciais no setor com impacto na vida das pessoas e no desenvolvimento económico do país. Oposição aponta para insuficiências no setor em todas as ilhas. O essencial deste debate parlamentar neste jornal. ICEG capacita 25 mulheres para reforçar participação feminina nas eleições municipais. A participação do setor empresarial no Carnaval é muito reduzida, diz presidente da Ligoc, a menos de uma semana da festa do Rei Momo. Estados Unidos considera ilegítimo o adiamento das eleições no Senegal. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, uma edição e apresentação de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Há ainda no país um déficit habitacional qualitativo de 40 mil e quantitativo de 14 mil. É um dos dados revelados hoje pela Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território na sua intervenção inicial no debate parlamentar sobre o setor. Eunice Silva garante que o seu ministério conseguiu resultados substanciais com impacto na vida das pessoas e no desenvolvimento económico do país. Por outro lado, a oposição apontou para insuficiências no setor em todas as ilhas. O jornalista Ailson Martins tem o resumo das intervenções iniciais neste debate. Eunice Silva afirma que, graças ao trabalho do seu ministério, hoje o país conhece os déficits habitacionais, que a nível qualitativo é de 40 mil e quantitativo 14 mil. A ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território sublinha que a compra dos apartamentos do programa Casa para Todos resulta na redução da dívida contraída pelo programa e proporciona uma oportunidade para as famílias acederem a uma habitação. A governante também destaca o programa de realojamento e erradicação das barracas nas ilhas do Sal e da Boa Vista. Neste preciso momento, temos em curso o programa de arrendamento social subsidiado, que iniciou com os apartamentos do Casa para Todos, estes comprados pelo Estado de Cabo Verde à IFH, o que resulta, por um lado, na redução da dívida contraída pelo programa Casa para Todos, e, por outro, numa oportunidade das famílias acederem a uma habitação. Ainda falando de habitação, temos a destacar o programa do realojamento e erradicação das barracas nas ilhas do Sal e Boa Vista, onde concluímos com sucesso a demolição das barracas nos bairros de Farinação e Zona Sul do bairro de Boa Esperança, com mais de 700 famílias beneficiadas diretamente. No Sal, já retomamos este programa no bairro de Alto São João, que já está praticamente concluído, com 137 barracas já demolidas, famílias realojadas ou subsidiadas, e brevemente entraremos em Alto Santa Cruz. No que diz respeito às estradas, Eunice Silva avança que nos últimos 7 anos o governo já reabilitou 206 quilómetros de estrada. E tem em execução 104 quilómetros, todos com o objetivo de desencravar muitas localidades que são de grande potencial turístico e agrícola. Em matéria de requalificação urbana, mais de 600 mil metros quadrados de áreas estão requalificadas.
traduzidos em orlas marítimas, centros urbanos, centros históricos e bairros. O deputado do PICV, António Fernandes, durante o seu discurso, criticou o governo do MPD no poder há 8 anos de não ter apresentado até hoje um relatório sobre o estado do ordenamento do território para balanço e redefinição dos caminhos. Por causa desse incumprimento, as infraestruturas estão surgindo de formas avulsas, isoladas e sem qualquer visão de conjunto, com implicações territoriais graves, hipotecando o futuro do país. O Governo não olha para a Diretiva Nacional do Ordenamento do Território. Há um desnorte a nível do esquema regional do ordenamento do território. A nível municipal, quase todos os PDMs estão fora do período de vigência, precisam ser, no entanto, reajustados, mas notamos a indiferença do Governo e com grande atraso na promoção das atualizações. Por sua vez, Alberto Melo, do MPD, avança que estão previstos cerca de 3.232 milhões de escudos no Orçamento de Estado de 2024 para infraestruturas nas áreas da saúde, educação e justiça. No âmbito das infraestruturas, observamos investimentos substanciais previstos, uma dotação de cerca de 3.232 milhões de escudos cabo-verdianos no Orçamento de Estado de 2024, destinado à construção e requalificação de edifícios públicos, especialmente para as áreas da saúde, educação e justiça, como também infraestruturas portuárias essenciais para a conectividade e a integração do mercado interno e desenvolvimento do turismo, que visam melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Já a deputada da UCIT, Zilda Oliveira, frisa que as estradas, as infraestruturas e a habitação são setores estruturantes que impactam significativamente a qualidade de vida das pessoas, mas que ainda persistem problemas críticos nestes 3 setores em todas as ilhas. Senhora Ministra, para quando a construção e ou reabilitação das estradas de acesso a Saragaça, Flamengo, Mato Inglês, ao perímetro agrícola de Chondolanda, em São Vicente, a Dominguinhas, Rabo Curto, Caibros e Figueiral de Ribeira Grande, em Santo Antão, à estância Balear e à restauração do Arrastadouro, no Fogo. As estradas são de utilidade indiscutível para as comunidades e as economias local e nacional, mas paralelamente às questões económicas e sociais é necessário atentar às questões ambientais e perguntamos se não há alternativas mais sustentáveis, mais saudáveis ao uso do alcatrão. Precisamos de uma melhor projeção de infraestruturas de correção torrencial nas ilhas que vêm sofrendo com a queda das chuvas, como Santo Antão, São Vicente, Fogo. Depois destas intervenções iniciais, o debate foi aprofundado em plenária. A ministra Eunice Silva revela que a IFH não está a conseguir vender os apartamentos do programa Casa para Todos e reafirma que foi um programa ruinoso para o país. José António dos Reis tem os principais sublinhados deste debate solicitado pela bancada do PAICV. Boa tarde, José António. Renovados os votos de boa tarde, Humberto Santos, e aos nossos estimados ouvintes. A Humberto dizer que este debate decorreu sobretudo em torno da habitação, mais concretamente do programa Casa para Todos, com o Movimento para a Democracia a dizer que foi um programa que trouxe apenas problemas, aumentou a dívida para o país, em vez de trazer soluções, e que o atual programa do governo para colmatar os problemas da habitação social, sobretudo com a eliminação a solução apresentada para a eliminação das barracas, tanto na Ilha do Sal como na Ilha da Boa Vista, são soluções que vão resolver os problemas da habitação social no país. O PAICV defendeu também a bondade do programa Casa para Todos, dizendo que trata-se de um programa que
foi muito bem estruturado o programa e que deu um contributo assinalável na resolução dos problemas, portanto, de habitação social nos principais centros urbanos do país, com a quantidade de casas, e acusou a governação do Movimento para a Democracia de ter abandonado essas habitações que estavam construídas e de desprezar esse programa, em vez de dar continuidade ao programa que tinha sido estruturado, o programa para resolução dos problemas, portanto, de habitação em Cabo Verde. O MPD focou-se muito na questão do endividamento que o país está a ter, com problemas até para, portanto, fazer novos investimentos, dada ao programa Casa para Todos. O PAICV também falou, sobretudo, nos investimentos na habitação social que foram construídas para resolver o problema das barracas na Boa Vista e no Sal, acusando o governo de ter construídos, em vez de, estão a dizer que são habitações, mas que, no fundo, são portanto, quartos, e que não permite que os moradores vivem de forma condigna face a essa situação. O PAICV também, a deputada, ou melhor, a ministra das Infraestruturas, disse que o EFH não está a conseguir vender e há problemas também no ter casas arrendadas no programa Casa para Todos. A deputada do PAICV, Janira Alfaralmada, diz que é falso que os apartamentos do programa Casa para Todos não estão a vender, acusando o governo, portanto, de estar a discriminar também as câmaras municipais, apontando como exemplo o alegado maltrato que a autarquia da capital do país está a ser vítima do governo do MPD. Rui Cimeiro também pediu mais obras, sobretudo obras estruturantes, ao governo. A ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, afirmou que o governo não tem conseguido fazer essas grandes obras porque tinha que pagar dívidas que neste momento estão em 7 milhões, portanto, de contos. O deputado do PAICV, Luís Pires, denunciou que classifica também de ridículo a disputa do governo com as câmaras municipais sobre a paternidade das obras. O deputado eleito para a Ilha do Fogo e Círculo Eleitoral do Fogo exigiu também do governo obras estruturantes. E os deputados da UCID, nas suas intervenções, apontaram ou pediram esclarecimentos sobre algumas obras, sobretudo em relação ao desencravamento das localidades ou de algumas zonas que, segundo dizem, e também projetos de habitação social que supostamente estão paralisados. Humberto, foi mais ou menos nesses tons que aconteceu aqui o debate, com acusações, sobretudo, em torno do programa Casa para Todos. Como já tinha dito anteriormente, o debate com a Ministra das Infraestruturas vai prosseguir no período da tarde, mas os grupos parlamentares, o MPD, tem cerca de 3 minutos para esse debate, o PAICV menos de 2 minutos e a UCID tem ainda 4 minutos e 31 segundos e o Governo com, portanto, 9 minutos é o tempo que resta para esse debate, que vai continuar no período da tarde a partir das 14 horas. E de seguida está alinhavado também para esta sessão a pergunta dos deputados ao Governo. Agradecimento, José António dos Reis. Relacionado com este setor, a Rádio de Cabo Verde esteve no primeiro povoado de Altumira, Dominguinhas, em Santo Antão, onde o encravamento tem condicionado o setor agrícola. Por esta e por outras razões, os moradores pedem a construção da estrada há muito prometida. A reportagem da Arilícia Rodrigues. Após uma longa caminhada, cerca de 2 horas num caminho vicinal que carece de melhorias, chegamos ao nosso destino. Dominguinhas é uma das zonas mais encravadas do concelho do Porto Novo, uma localidade com muita água, onde se produz de tudo um pouco. No entanto, segundo os moradores, sem estrada, o futuro da agricultura nesta zona está comprometido. Ainda em estrada, mas tem um doente. Pessoal é corajoso que a gente tem sol, a gente tem frio, a gente tem vento para levar na médica. Vida em Dominguinhos é uma vida razoável, mas só que é a única coisa que chateia nós, essa estrada que não tem. Um bocado de sacrifício, né?
na vida. Que mora aí, nós não estamos aí para dizer em Zulod, que ninguém doa para nós ir de Enquanto não tem estrada, não pode fazer nada. E pouca coisa você pode fazer. Por exemplo, agricultores que assim, já é limitado a fazer alguns produtos que você pode como escolher. Por exemplo, pode levar um saco de 55 kg, chegar no porto, esticar só pode, mas tem que dar 15 kg ou mais. Há quem do governo quer dizer que ali tem que só que é burro, ainda pagar imposto, burro ainda pagar imposto, portanto a gente tem que esperar, mas esperar, me diz que me ser. Isso é assim, ele é tudo assim. O desemprego é também um constrangimento, fato que tem contribuído para a perda de população, principalmente da camada mais jovem, que sai à procura de melhores condições. Grinha assim, nós jovens temos que tudo. Moto, a gente tem condições. Não dá para pensar porque não gostar do meu lugar, mas nós jovens temos que ficar num lugar que não tem com quem viver. Mostram-se inconformados com o fato do governo priorizar a requalificação das estradas da Ribeira dos Bodes e Ribeira Fria e de ter deixado Dominguinhas mais uma vez para trás. A Ribeira de Fria e a Ribeira dos Bodes, onde é que tem mais 50 km de estrada, que este levanta de cá, esses camas, apanhar a costa para o porto, este sair de porto, este chegar esses casos na hora. Ele fala de nós, de zona de Dominguinhas, que vive ali muito engravado. Encontramos um povo cansado de tantas promessas. Um povo que se diz abandonado pelas autoridades locais e centrais. Por isso, os nossos entrevistados avisam que nas próximas eleições não vão votar. E não pode fazer companheiro do que não puder. Nós vivemos de nós cabeça própria, nós vivemos. Lembrando-nos na hora de voto. Assim, pode bem tempo de campanha, pode tudo isso. Não vai votar, não de nós. Ninguém quer votar porque é falta de respeito e consideração do governo. Não tem culpa o governo local, o governo central. Ele, pelo visto, tem que ter um representante, um presidente de Câmara, de categoria, que tem que bailar na Assembleia, para pouco problema, para desencravar-nos e Zona Dominguinhas. O acesso ao cemitério é outro problema enfrentado não só em Dominguinhas, mas em toda a comunidade de Altumira. O caminho está em péssimas condições e, segundo os moradores, precisa ser urgentemente reparado. População de Dominguinhas, em Altumira, Santo Antão, pede a estrada de desencravamento a muito prometida. O trabalho infantil em Cabo Verde tem rosto masculino e, na sua maioria, acontece no meio rural. O inquérito sobre o trabalho infantil referente a 2022 e apresentado hoje na praia dá conta de 9.004 crianças a trabalhar para as famílias, sendo 4.900 a executar trabalho infantil. 2.896 estavam a executar trabalhos considerados perigosos em 2022, cuja lista atualizada, acredita a presidente do ICA, estar finalizada este ano. Dados que levam o ministro da Família a sublinhar que não se pode permitir que o costume ou a cultura sobreponham a dignidade da criança, pelo que pede uma maior coordenação entre os diferentes parceiros. Joana Lopes. O inquérito promovido pelo ICA, a Inspeção-Geral do Trabalho, ao IT e realizado pelo INE se refere a 2022 e foram estimadas cerca de 117 mil crianças com idade compreendida entre os 5 e os 17 anos de idade em todo o território nacional. A técnica da estatística do INE, Alice Rodrigues Pinto, ao apresentar os resultados do estudo, avançou que 4,2% das crianças estavam em trabalho infantil, sendo 2,5% em trabalhos perigosos, em que os rapazes constituem a maioria. Foi constatado que cerca de 9.004 crianças estavam a trabalhar, sendo que a grande maioria são do sexo masculino e a grande maioria também concentra no meio rural. A maior parte trabalha
para o consumo próprio dos agregados familiares, ou seja, naquelas atividades onde as famílias o fazem para o consumo próprio. Relativamente às crianças que trabalham, 4.900 crianças estavam em trabalho infantil, o que representa cerca de 4,2%, e destas, 2.896 estavam em trabalhos perigosos, ou seja, representavam uma percentagem de 2,5%. Tem uma percentagem de 92,8% de crianças que trabalham e ao mesmo tempo estudam. Dados que levam o Ministro da Família, Fernando Elísio Freire, a dizer que, a par das ações em curso para zerar até 2030 o número de crianças a hipotecar o seu futuro devido ao trabalho, é preciso uma melhoria na coordenação entre as instituições. O acesso ao futuro é superior a qualquer tipo de costume ou de cultura. Aumentar ainda mais a coordenação com os parceiros. A sociedade civil é fundamental e crucial. Reforçar o Comitê Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e criar todas as condições para que o Comitê Pró-Criança e Adolescente de Prevenção e Combate a Abuso e Exploração Sexual, que conta com os membros das ONGs, das instituições públicas e privadas, possam funcionar na normalidade. Nós não podemos permitir que o costume viole o direito e o costume sobreponha a dignidade da pessoa humana. Temos que estar de acordo sobre um único aspecto. Nem que for uma criança a trabalhar é preocupante para Cabo Verde. Melhor coordenação, que será conseguida também com as medidas em curso ao longo deste ano para ocupar a criança o dia todo, nomeadamente por via de 11 centros de dia na Praia, Sala, Boa Vista e São Vicente a serem construídas ou reabilitadas. E a presidente do ICA, Zaida de Freitas Moraes, admite igualmente a necessidade de atualização da lista de trabalhos considerados perigosos. É preciso uma intervenção setorial muito bem coordenada. Temos que colocar realmente todas as nossas energias para que efetivamente as famílias e a comunidade no geral esteja sensibilizada. Estudo onde também se verifica que 92,8% de crianças que trabalham e estudam ao mesmo tempo, e também do mesmo passo se vê que 2,2% não trabalha nem estuda. 25 mulheres da Ilha de Santiago vão participar numa capacitação promovida pelo ICEG para reforçar a participação feminina nas eleições municipais. Uma ação que irá decorrer durante 3 dias no município de Santa Catarina. Segundo a presidente do ICEG, Marisa Carvalho, apesar da Lei da Paridade de 2019, as mulheres ainda enfrentam desafios, especialmente na representação nas câmaras municipais. Reportagem da Ângela Mendes. Uma capacitação que enquadra-se no âmbito do projeto Promover a Participação das Mulheres nos Processos Democráticos, financiada pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, assim como afirmou a presidente do ICEG, Marisa Carvalho. Que é exatamente em ano autárquico começarmos a falar sobre estas questões da lei da paridade, que não tem só a ver com a representação das mulheres em cargos de decisão, tem a ver com a constituição das listas, mas que já sabemos que por lei têm de ser paritárias, mas agora é alertar que para além da paridade têm que ser realmente as mulheres em cargos elegíveis. E é uma questão também realmente de criarmos não só condições, nós ouvimos em ano autárquico começa a surgir a tónica do lugar da mulher onde quiser, ela muitas vezes não quer, é convidada, mas não está disposta a participar, mas é importante referir, perceber porque é que ela não está disposta, será que criamos verdadeiramente condições para que ela não só aceda, mas principalmente que se mantenha nesses cargos. Marisa Carvalho realça ainda que, apesar da Lei da Paridade de 2019, as mulheres no país ainda enfrentam desafios,
especialmente na representação nas câmaras municipais. Nas eleições autárquicas nós tivemos uns bons resultados, tivemos 40,9% de mulheres eleitas nas variações, 41,6% nas deputadas municipais, 41,9% nas presidências das assembleias, mas relembrando que tivemos 0% de eleitas como presidentes de câmaras municipais. Portanto, era bom que conseguíssemos aumentar estes números. A sessão de abertura da capacitação teve lugar no Salão Nobre do Passos do Conselho de Santa Catarina e foi co-presidida pela autarca Jacira Monteiro, que no seu discurso enalteceu a iniciativa. A iniciativa é louvável e a iniciativa põe também Santa Catarina mais uma vez na linha de frente. E é justo, porque Santa Catarina é o único município de Cabo Verde neste momento com uma mulher presidente, e no momento em que se fala muito da questão da paridade, da participação efetiva das mulheres, sobretudo nas esferas de decisão, portanto é preciso termos também um palco onde uma mulher pode também dar o seu testemunho. Penso é importante para nós. Então é uma forma que nós até hoje mas também ajudar a sei melhor capacitado e com menos tabu também em relação a isso e incentiva mais mulheres e mais a participar. A capacitação destinada a 25 mulheres da Ilha de Santiago, com o propósito de formar e reforçar a participação feminina nas eleições municipais, teve início nesta quarta-feira e irá decorrer durante 3 dias no município de Santa Catarina. Há menos de uma semana do Carnaval, o presidente da LIGOC considera muito reduzida a participação do setor empresarial naquele que é um dos maiores cartazes turísticos e culturais de Cabo Verde. Marco Bento diz ainda que há um déficit em relação ao financiamento da festa do Rei Momo na ilha do Monte Cara. Jornalista Orlando Lima. É muito reduzido o envolvimento da classe empresarial no Carnaval de São Vicente. Assim considera o presidente da Liga Independente dos Grupos Carnavalescos LIGOC. Marco Bento reconhece, por outro lado, que São Vicente precisa de mais e melhores condições em termos de unidades hoteleiras e também de transporte para atrair turistas e, com isso, mais recursos aos grupos. O envolvimento, especialmente do tecido empresarial de São Vicente e de Cabo Verde, é muito reduzido na Carnaval. Mas também, pronto, é as condições que também não te oferecer. Não temos condições ainda. Por exemplo, nunca te poder mim como presidente executivo da LIGOC, nunca te poder pedir patrocínio ou envolver operadores turísticos na procura de financiamento para o Carnaval. Porquê? Porque nunca tem condições ainda. A própria ilha também não tem condições. A ilha, agora que ele desenvolver em número de camas de hotéis, não tive de falar de 1 a 2, 3 anos, que é para nós estar em pleno, que camas suficientes, que é para poder trazer mais turistas. Nunca de poder fazer também a questão do marketing internacional, que está um bocadinho difícil quando boca tem camas de hotéis. Nunca poder trazer pessoas ali, que é para bem olhar Carnaval e depois diz que até onde deve ficar. É uma experiência, nós todos sabemos. Este ano, o Carnaval Mindelense tem algumas novidades. Uma delas, a montagem de camarotes, como explica Marco Bento. E uma novidade que eu estou também para ficar, Deus queira que sim, porque ele é uma forma que a LIGOC encontrar que era para fazer face àquele problema que não tem, que é de financiamento. Não tem um déficit de financiamento de Carnaval. Grupos de sair, às vezes, com aquele que é apresentado que também de subvenção, de dinheiro público. Depois não tem pouca com participação de empresas privadas que ainda quer despertar para esse fenómeno que é o Carnaval. Camarote, nesse primeiro momento, não encontraram forma de dar mais valor ao Carnaval. Pronto, de cobrar a assistência do Carnaval de uma zona mais mais confortável, mais luxo, também pagando por isso. E que lá acho que se ele correr direito é mais uma forma de financiar o Carnaval. Outra novidade é a saída do grupo Samba Tropical, que muda da Praça Dom Luís para a Rua da Escola Praça Nova, ao lado do Centro Nacional de Artesanato e Design. Algo decidido em cima da hora, como diz o presidente da LIGOC. Que é algo que foi decidido em cima da hora. No desfile de Samba Tropical, no dia 12 à noite, 9 horas, Samba Tropical teve de fazer outra entrada. Ele teve de fazer uma entrada diferente. Ele teve de sair da praça, quer dizer, no início de praça. Ele te concentrar na rua 5 de Julho, mais acima, né?
que te vai dar na Cortel, e ele te fazer uma entrada direto na praça, e ele te continuar na rua 5 de Julho, depois para fazer uma entrada na rua de Lisboa. Depois ele te fazer um trajeto normal. A única diferença é que ele quer te entrar do Luís, ele te entrar é daquela rua que também diretamente na praça. Depois ele te fazer um volta no circuito igual, ele te contorna a praça e ele te sair lá na rua Sana Barcelos num formato de volta. Essa é a primeira novidade que é para dar ouvintes, para poder ter uma ideia do que é que te vai acontecer, para que a pessoas preparadas no dia de samba, para que a concentração já não é mais no Dom Luís. Algumas novidades para o Carnaval este ano em São Vicente, anunciadas pelo presidente da Ligoc, hoje no Café Central da Rádio de Cabo Verde. E o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas disponibiliza 600 contos para a realização da 8ª edição do Festival Grito Rock Praia 2024. O festival terá lugar no dia 23 de março. Ernestina Lopes. O Grito Rock Praia foi realizado pela última vez em 2019. Evento que foi interrompido por causa da pandemia, regressa agora ao palco da pracinha da Escola Grande no Platô, cidade da Praia, e conta com o apoio do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas. Durante a assinatura do protocolo, César Freitas, um dos organizadores do evento, não escondeu a sua alegria e satisfação por este sinal de interesse e colaboração por parte das autoridades responsáveis pela cultura e agradeceu o apoio. Sem esse apoio do nosso Ministério era praticamente impossível, ao longo de todos estes anos, manter esta saga do Grito Rock após uma paragem desde 2019 por causa da pandemia. Só agora retomamos, só nos resta agradecer e continuar a apostar em nós. Agradecemos a confiança do Sr. Ministro e o incentivo. A gente sempre se encontra, dá aquele incentivo para continuar, para fazer, né? Não temos palavra para descrever isso e só nos resta fazer melhor. Sem o Ministério da Cultura não podíamos fazer isso, sinceramente, desde a primeira edição. Um bom regresso à programação nacional, considerou o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. E por ser o único festival de rock no país, Abrão Vicente lançou o repto para a criação de um festival do género, por exemplo, em São Vicente. É o único evento especializado em rock em Cabo Verde. Seria sempre bom sermos audazes, pensar que uma cidade como a cidade do Mindelo também mereceria, com uma parceria com organizadores de Mindelo, num futuro próximo, um evento desta geração. É ver a nova geração, os novos estilos, a nova vontade que a nova geração tem de sentir que também é normal gostar de outros géneros que não os típicos tradicionais cabo-verdianos. É fundamental olharmos para a nova geração, para o modo como o mundo acabou por mudar com as redes sociais, e o mundo pós-Covid aprofundou ainda mais esse desejo dos jovens de tomarem parte na configuração daquilo que é a programação nacional. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas promete apoiar a realização do evento até 2026. Nós temos pelo menos uma data até 2026. Eu acho que seria injusto, nem democracia, se assinar contratos que vão além do mandato do governo, mas eu creio que poderia, só para assinarmos outra vez a página que diz que só está em vigor para este ano, para estendermos, aliás, tinha sido a indicação que nós demos para até 26, ou seja, darmos alguma segurança ao evento para termos a garantia do financiamento do governo em 24, 25 e 26. A 8ª edição do Festival Grito Rock Praia, realizado pela produtora Articul CJ, terá lugar no dia 23 de março. 1h32, Jornal da Tarde da RCV. A Comissão Política Nacional da JPAI diz reprovar a atual governação do MPD em matéria de políticas para a juventude, designadamente para Santiago Norte. Edson da Moura, membro da comissão, serviu-se de porta-voz numa conferência de imprensa para afirmar que a juventude da região se encontra descapitalizada e apagada, ao mesmo tempo que questiona a governação em matéria do desporto. Domingos Sanches. A Comissão Política Nacional da JPI reúne-se para, de entre vários temas, analisar a atual política nacional do governo em matéria de juventude. A Comissão Política Nacional da JPI reprovou a atual governação do Dr. Ulisses Correia Silva e do MPD, pois a situação atual da juventude é de falta de alternativas,
para combater o desânimo, a frustração e o desespero que tende a instalar-se nos jovens de Santiago Norte. Muitos com qualificação e formação. São milhares de jovens que fizeram formação profissionalizante ou licenciatura e que estão no desemprego e na pobreza, quadros de bem formados que estão a abandonar esta região e Cabo Verde porque o país vai de direção errada, para não dizer sem rumo. Edson da Moura, membro da Comissão Política Nacional da Juventude do PAICV, reforça que a falta de oportunidade de emprego é um dos grandes obstáculos enfrentados pelos jovens e ainda questiona. Sr. Ulisses Correia Silva, não vale a pena pedir aos jovens para não se emigrar, sem que sejam criadas reais e verdadeiras condições e alternativas para continuarem a acreditar no futuro de Santiago Norte e desta ilha de Cabo Verde. A juventude de Santiago Norte sente-se preterida, descapitalizada e apagada, tal como o desporto nesta região, cujos melhores atletas têm optado por jogar nas regiões fora de Santiago Norte. O presidente da JPI no Conselho de Santa Catarina comenta a escolha da cidade de Assomada como capital cabo-verdiana da Juventude 2024. A abertura da cerimônia oficial do anúncio da cidade capital da Juventude foi marcada com a presença da Presidente da Câmara Municipal e do Ministro Adjunto para a Juventude e Esporte, numa plateia onde o que mais faltou foi juventude. Apenas uma esforçada meia centena de jovens no terceiro centro populacional do país. Diga-se, passagem, o que espera é o estado de abandono e desesperança dessa juventude perante o evidente falhanço deste governo e desta Câmara, ambos do MPD. Entretanto, esta iniciativa da cidade capital da juventude, que tem por objetivo de acolher dezenas de atividades direcionadas para a juventude, será seguramente uma grande oportunidade, um espaço propício para levantar e questionar a Câmara Municipal de Santa Catarina e o governo de Ulisses Correia Silva e do MPD o seguinte: quais foram as medidas políticas em prol da juventude? Quais as medidas ativas do emprego para os jovens de Santa Catarina? Edson da Moura lança o repto no sentido da Câmara Municipal de Santa Catarina e o governo repensarem o futuro e as estratégias de integração social dos jovens. No fogo, o Hospital Regional de São Francisco de Assis volta a ter um especialista na área da psiquiatria, pondo fim à carência que chegou a motivar vários protestos da população nos últimos 2 anos. O médico de nacionalidade cubana já está a trabalhar no âmbito da parceria entre os governos de Cabo Verde e da Cuba. A nível do hospital, que é o nosso foco, no tentou o paciente está procurando, aliás, familiares por pacientes descompensados. Então, é uma procura enorme. Então, chama Dr. Mário, não só outra cobertura ao hospital, mas também a atenção primária, as delegacias de saúde de Fogo Brava, para amenizar a vinda que os pacientes em estado descompensado para o hospital. Já não tem uma lista, né, de anos anteriores de que os pacientes psiquiátricos ou com necessidade de uma atenção mais especializada também ser chamado para fazer acompanhamento tanto no hospital, quando há necessidade, a nível de internamento, mas também a nível de atenção primária, ou seja, na consulta externa. O diretor clínico Dionísio Fernandes reconhece que o ideal seria ter mais um profissional da área da psiquiatria, mas acredita que com uma boa organização é possível responder à demanda da região Fogo e Brava. Olha, depois de nada, é muita coisa, né? Então, portanto, está conseguindo dar resposta à demanda da população, desde que haja uma organização. Então, como psiquiatra na região Fogo e Brava, com certeza para conseguir dar resposta à demanda dos pacientes, né? É claro que não é só o psiquiatra, também a psicóloga e familiares também, que é um ponto importante, na ajuda a recuperar os pacientes. Famílias têm que fazer parte. É claro que o que descompensa tem que vir para o hospital, mas no dia a dia de dar medicamento é exclusivo da família para acompanhar esses doentes.
Dionísio Fernandes considera ainda que é preciso uma reorganização do sistema e também uma maior consciencialização dos utentes quanto à necessidade de não se sobrecarregar o banco de urgência. No que se refere a recursos humanos, diz o diretor clínico, há ainda necessidade de mais especialistas. Faltar primeiro mais um psicólogo, né, para acompanhar também a atenção primária. Faltar um nutricionista, né, que é algo importante no nosso meio, sobretudo para pacientes internados com doenças crônicas, né. Faltar-nos também, que não podia aproveitar ali na nossa região sanitária, foi brava, pelo menos mais um psiquiatra, mais um pediatra, ou seja, fazendo 3 pediatras. Dionísio Fernandes remata dizendo que seria ideal reforçar os recursos humanos das delegacias de saúde. A senadora norte-americana de ascendência cabo-verdiana, Liz Miranda, foi recebida esta manhã pelo Presidente da República, com quem partilhou os desafios que se prendem com a integração da comunidade cabo-verdiana nas terras do Tio Sam. Liz Miranda abordou ainda com José Maria Neves uma agenda para uma ação conjunta com vista a assinalar os 50 anos da independência de Cabo Verde. Maria José Macedo. Senadora da cidade de Boston, Liz Miranda deu a conhecer a situação dos cabo-verdianos na comunidade de acolhimento, onde, segundo diz, alguns problemas afetam os que estão em busca de uma perfeita integração. Ministra bem de Cabo Verde, que está preparado para a vida na marca. Sempre está bem, que tem essas famílias inteiras. Tem seus problemas de famílias que estão acostumados com a vida na marca. Se trabalha dia para noite para ajudar essas famílias ou com seus filhos, mas que tem tempo para criar filhos. Só que não tem seus problemas de violência contra mulheres, com crianças, que é uma coisa que também se acontece na Cabo Verde, mas se acontece na nossa comunidade. Que tem 5 mulheres que perdem suas vidas na causa de violência doméstica na marca. Cheio cabo-verdianos na limpeza, na trabalhos que estão por pagar renda, que mora na cidade de Boston, gostam de ficar caro, alguém que mora longe, na Brocktina, Tontina, no Betfético, Forever. Maybe que tem transporte para trazer a cidade de Boston. A senadora Liz Miranda partilhou com o Presidente da República uma agenda para assinalar os 50 anos de independência de Cabo Verde, através da realização de uma grande conferência na cidade de Boston, na qual o chefe de Estado seria o grande anfitrião. Ano atrás, o presidente Neves era o primeiro head of state que vai visitar nosso governador, a primeira mulher, a Maura Healey. E naquele encontro estava lá, nós fazemos uma grande visita lá na State House, que está trabalhando aí. E essa papel que o governador Pamodi querer regressar para trás para ver ajuda a comunidade descendente, hoje como Cabo Verde e essas casas também. Só nós estamos falando como em setembro estava para trás para a United Nations e queria fazer uma reunião também na Massachusetts para hoje se nós podemos estar a fazer aquela agenda para 2025 para fazer uma grande conferência no estado de Massachusetts e aquele ano também para ajuda descendentes bem para trás para Cabo Verde. Nós criamos já para Cabo Verde mais 50 anos para ter com mais força, com poder. Só nós também juntamos naquela conferência para todo alguém do mundo se junta na cidade de Boston. Para além da presidência da República, a senadora Liz Miranda fez esta manhã contactos no Liceu Pedro Gomes e na Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência com Base no Género, com quem pretende trabalhar na luta contra a violência contra mulheres, tanto no país como na comunidade cabo-verdiana residente em Boston. A Escola Universitária Católica de Cabo Verde dará início em abril a um mestrado em Ciências Religiosas. Para o diretor da escola, Padre José Eduardo Afonso, trata-se de mais um passo na afirmação do ensino superior no país para o resgate de valores e construção do futuro. Edneia Barros. O mestrado em Ciências Religiosas, que deve arrancar em abril deste ano, vai ampliar o campo académico e potenciar a riqueza latente no património religioso cabo-verdiano através da matriz da investigação, defende o diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde,
Padre José Eduardo Afonso. Uma das riquezas deste mestrado é abrir campos de investigação, tanto do ponto de vista teórico como prático, no âmbito das experiências religiosas que vamos tendo aqui em Cabo Verde. Como sabe, Cabo Verde é um país de matriz identitária cristã, isso não podemos negar, e somos um país rico em património. E creio que apresentar o mestrado em Ciências Religiosas será uma oportunidade para revisitar esses patrimónios e, a partir da revisitação desses patrimónios, apostar no estudo e numa investigação mais séria acerca do impacto daquilo que o património cultural e religioso poderá ter na formação da identidade do homem cabo-verdiano. Para o diretor da Escola Católica, o lançamento desse mestrado é um momento histórico não só para a Universidade Católica, mas também para a Academia Cabo-Verdiana e para a Igreja, que caminha para os seus 500 anos de história. Nessa nova etapa, a Universidade selou uma parceria com a CV Telecom para responder aos desafios no domínio digital. Não é possível pensar as universidades sem esse campo digital e a CV Telecom vai dar um grande empurrão neste domínio. Sim, já temos inscritos, tanto no nosso edital, os inscritos, tanto o número máximo eram 20 candidatos e já temos mais de 75% dos inscritos e seguramente que vão aparecer mais. A apresentação do mestrado em Ciências Religiosas foi feita na cidade da Praia pelo teólogo Geraldo da Rosa, docente convidado da Universidade Caxias do Sul e coordenador científico do curso. Na atualidade internacional, os Estados Unidos afirmaram que o adiamento das eleições presidenciais senegalesas para 15 de dezembro não pode ser considerado legítimo e exortaram o governo do Senegal a organizar as eleições presidenciais em conformidade com a Constituição e as leis eleitorais. O Departamento do Estado apelou igualmente ao imediato restabelecimento total do acesso à internet e ao completo respeito pelas liberdades de reunião pacífica e de expressão, incluindo as dos membros da comunicação social. Ainda segundo o mesmo comunicado, os Estados Unidos manifestam-se comprometidos com todas as partes e com os parceiros regionais nos próximos dias. A posição norte-americana contrasta com a declaração lacónica da diplomacia francesa, ainda a antiga colónia, e com a presença incomparavelmente maior em toda a região, que até agora apenas manifestou os votos de que as eleições sejam realizadas o mais rapidamente possível. Na segunda-feira, o Parlamento senegalês aprovou uma lei que adia as eleições presidenciais de 25 de fevereiro para 15 de dezembro e prorroga por um ano o mandato do presidente cessante Macky Sall. 13h46, já no término desta edição do Jornal da Tarde, vamos aqui recordar os títulos. Quatro 4.900 crianças executam trabalho infantil no país, sendo que 2.896 executam trabalhos considerados perigosos. São alguns dos dados do inquérito sobre o trabalho infantil realizado em 2002 e apresentado hoje na Praia. Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território garante haver resultados substanciais no setor com impacto na vida das pessoas e no desenvolvimento económico do país. Oposição aponta para insuficiências no setor em todas as ilhas. ICEG capacita 25 mulheres para reforçar a participação feminina nas eleições municipais. A participação do setor empresarial no Carnaval é muito reduzida, diz presidente da Ligoca, menos de uma semana da festa do Rei Momo. Estados Unidos consideram ilegítimo o adiamento das eleições no Senegal. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, na técnica Dão Brito e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Os títulos às 14 com Ailson Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.